Olá, eleitos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma live Manhã com Deus, uma live profética para abençoar o seu dia e a sua semana. Sejam bem-vindos ao início de uma série profética. Esse mês de junho nós estamos numa série chamada Relacionamentos e cada segunda-feira às 9 horas da manhã nós iremos tratar de assuntos relacionados a relacionamentos. Vai ser algo muito lindo. Então você que está assistindo aqui ao vivo, seja bem-vindo ao meu Instagram, @NainaTeixeira. Você que vai assistir depois no meu canal no YouTube, às 19 horas, sempre segunda-feira às 19 horas, seja bem-vindo também ao meu canal. Gente, eu já quero iniciar profetizando que essa semana, e eu já vou ser ousada a profetizar que esse mês vai ser um mês onde nós vamos alinhar as nossas relações. E você vai entender isso no decorrer dessa série de lives, que vai, com certeza, em Deus abençoar a sua vida. Então já recebe aí uma semana de relacionamento direcionados por Deus, uma semana de muita mais intimidade e muito mais profundidade em Deus, em nome de Jesus. Vamos começar a conversar, porque hoje o tema dessa live de série de relacionamento é relacionamento com Deus. Como é que anda o seu relacionamento com Deus, hein? Será que pode melhorar? Será que já tá bom? Será que tá muito ruim? Vamos analisar hoje? Porque o Senhor, Ele te chama para perto hoje. Ele te chama literalmente para sentar à mesa. E quando o Senhor ressaltou ao meu coração que a gente precisava iniciar essa série de relacionamentos falando sobre relacionamento com Ele, eu comecei a lembrar de alguns episódios bíblicos e o que mais me chamou a atenção foi sobre Elias. Elias, que acaba de profeticamente fazer fogo do céu descer. Elias agora é reconhecido popularmente como um profeta, aquele que tem intimidade com Deus suficiente para orar e decretar e o céu assinar embaixo. Elias agora sofre uma perseguição. O nível de ameaça que ele sofre de Jezabel é algo terrível, é uma ameaça de morte. Ela vai mandar recado dizendo: aquilo que você fez com meus profetas eu farei contigo. É o Elias que faz fogo do céu descer. É um Elias que fala que não vai chover, não chove. É um Elias que tem intimidade com Deus suficiente para saber quem é Deus. Mas é um Elias que agora vai temer a afronta e o nível de ameaça que ele vai receber de tal forma que ele vai temer tanto que ele vai se autolevar a um deserto. Eu tô conversando com pessoas aqui que não são pessoas que não têm intimidade com Deus. Você tem um histórico com Ele. Só que num momento quando as coisas começam a apertar na sua vida, quando as tribulações surgem, quando as dificuldades vêm à tona, ao invés de a gente se aproximar de Deus, a gente se afasta. Ao invés de a gente ter mais intimidade com Ele, chamar Ele mais para perto, estar perto dEle, buscar mais nele, a gente se afasta. Nós somos como Elias, que nos autoconduzimos a um deserto. Porque se você perceber na leitura bíblica, você vai entender que não foi um anjo, não foi Deus que levou ele a um deserto. É Elias que se autoconduz a um deserto, senta debaixo de um pé de zimbro e vai clamar pela morte, duvidando do poder de um Deus que ele já tinha intimidade. O que Deus gerou no meu coração é que eu não iria trazer uma palavra para quem não conhece Ele. E eu tô falando com pessoas que conhecem Deus, que têm intimidade com Deus, que sabem quem Ele é, mas que tá perdendo Deus no meio do caminho. Quando o Senhor me deu esse tema para hoje, a primeira passagem que me vem à mente foi os pais perdendo Jesus na festa. Só que o que Deus falou comigo é: no meio da dificuldade, por que vocês não me chamam? Quando as coisas apertam, por que vocês não praticam a fé? Quando as coisas ficam difíceis, por que vocês se afastam de mim? É esse questionamento que eu quero deixar para a sua vida durante toda essa semana. Por que a gente se afasta de Deus quando as coisas ruins acontecem?
Por que a gente se afasta de Deus quando as coisas ruins vêm à tona? Por que a gente não exerce a nossa fé, não exerce a nossa segurança em Deus, daquilo que Ele disse que faria? Por que a gente duvida com frequência daquilo que Ele tem poder para fazer? Por que a gente não chega mais perto dEle? Como é que anda o teu relacionamento quando as coisas difíceis acontecem? Como é que anda o teu relacionamento quando as ameaças de morte vêm à tona? Como é que fica o seu relacionamento com Deus quando as coisas não saem do jeito que você queria que saísse? Porque a gente tem o costume rotineiro de falar, adorar Deus na mudança é fácil. E realmente é, gente. Realmente é. Como é que fica quando o nível de ameaça chega, quando a tribulação chega, quando a escassez chega, quando a doença chega, quando o laudo chega? Onde é que fica Jesus nisso? A gente esquece Ele. A gente se auto-encaminha para um deserto. Nós não convidamos Ele, nós não sentamos à mesa mais com Ele. O que Deus gerou no meu coração é isso. Nós precisamos aprender a ter relacionamento com Ele dentro de períodos de dificuldade. Nós somos um povo que se acostuma de quando as coisas apertarem, de quando as situações ficam difíceis, a gente se afasta. De quando a gente peca, a gente se afasta. Quando a gente erra, a gente se afasta. E o Senhor está te convidando hoje para sentar à mesa. O Senhor está te convidando hoje para estar mais perto. Não existe libertação, não existe avanço se a gente não estiver perto dele. E eu sei que o acusador te culpa e fala para você assim: você não merece sentar ali. Realmente não merece. Você não merece estar perto dele. Realmente você não merece. O acusador te culpa e te lança palavras no sentido de: quantas vezes você falou que ia fazer diferente e você sempre cai na mesma coisa? E o sentimento que você carrega é um sentimento de constrangimento e de, cara, eu não tenho cara para chegar para Jesus, Nai. Eu não tenho cara para me aproximar de Jesus, eu não tenho, sabe? Como é que eu vou sentar à mesa? Como é que eu vou orar depois que eu errei, depois que eu pequei, depois que eu duvidei, depois que eu questionei? Como é que eu vou adorar a Ele se as portas estão fechadas? É porque a gente não adora Ele pelo que Ele faz, a gente adora Ele pelo que Ele é. E nós precisamos entender e tirar de nós esse sentimento de conquistas materiais. Eu não estou dizendo que você não possa ter, mas eu estou dizendo que isso não pode ser a prioridade da sua vida, porque nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Você precisa entender isso. Não se acostume com esse mundo. Você não é daqui. Então não se entristeça por algumas coisas acontecerem. E nem permita que essas coisas retirem de você o que deveria ser prioridade, que é o seu relacionamento com Deus. Elias agora se auto-encaminha para o deserto, senta debaixo de um pé de zimbro, ora, clama pela morte. Elias é muita gente. Para mim, Elias e Pedro é muita gente. Elias clama pela morte. Fala: Senhor, não vou aguentar isso daqui não, hein? Quantas vezes a gente já falou isso para Deus? Senhor, não vou aguentar isso daqui não. E quantas lutas a gente já não venceu com Ele? O teu problema é que você não está seguindo o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: traga à memória aquilo que te traz esperança. Você não está tendo esse cuidado, sabe? Aí a Bíblia vai dizer que Elias, mesmo clamando pela morte, ele consegue dormir debaixo de um pé de zimbro. Eu acho interessante o que significa pé de zimbro, porque em estudos vão dizer que é uma planta que não precisa do solo para crescer. Ela cresce porque é uma ordem dizendo cresce. Mas ela não necessita do que o solo tem para oferecer.
Gente, eu não acredito em coincidência na Bíblia, eu acredito em Jesuscidência. Elias não parou debaixo de um pé de zimbra à toa. Era o céu dizendo para ele: você está preocupado com o que a terra tem para oferecer, mas o teu crescimento não vem da terra. O teu escape não vai vir da terra. A tua provisão não vai vir da terra. Nayana, mas fulano levantou para me abençoar. Você não tem noção do que Deus fez para fulano te abençoar. Não é sobre pessoas, é sobre Deus. Não é sobre portas humanas, é sobre um Deus que tem a chave. Não é sobre aquilo que o homem pode te oferecer, a terra pode te oferecer. É sobre um Deus que designa crescimento, independente de onde você estiver. Se Ele declarou que você vai crescer, você vai crescer. E é por isso que você tanto ora pedindo para Deus te retirar de alguns lugares, alguns cenários. Nayana, eu tô orando para Deus me tirar dessa igreja. Nayana, eu tô orando para Deus me tirar desse grupo. Nayana, eu tô orando para Deus me tirar dessa vizinhança. E a resposta de Deus continuamente tem sido não. Porque não importa onde você está inserido. O que importa é se Ele deu a ordem de crescimento. E se Ele deu a ordem de crescimento, você pode estar num deserto, mas no deserto você vai crescer. Então não é sobre aonde você está, não é o nível de ameaça que lançaram, não é o nível de luta, não, é o nível da palavra profética que o Senhor lançou. Se Ele disse que você vai crescer, não importa o cenário onde você está, você vai crescer. Bíblia vai dizer que agora Elias é acordado, e para mim não tem relacionamento melhor do que esse. É o Elias que é acordado, eu já caminho para o final. Elias que é acordado por um cutuque de um anjo. A Bíblia vai dizer que o anjo acorda Elias e diz: come e bebe. Elias acorda, crentão igual a gente, vê água, vê pão. A Bíblia diz que é um pão fresquinho. Come e bebe e volta a dormir. Elias não entendeu o propósito do que o anjo estava dizendo como recado e mensageiro de um Deus. A gente consegue conjecturar que é o próprio Deus ali falando com Elias. Elias não entende, então Elias come, bebe, mas dorme. E aí agora Elias vai receber um cutuque de um anjo. Eu acho isso a coisa mais linda. Cutuque. O anjo vai tocar em Elias. Só toca quem tem intimidade, só toca quem tem proximidade, só toca quem quer atenção. Se eu quero que você olhe para mim, preste atenção no que eu estou falando, ou que requero de você uma intimidade a ponto de você prestar atenção ou se aproximar de mim, eu toco em você. O anjo toca e diz: você não entendeu, você vai comer, beber, porque muito longa ainda é a sua caminhada. A aproximação que o anjo faz e traz está dizendo para Elias: eu sei que você se autoconduziu a esse deserto, mas eu quero te relembrar que dentro desse deserto o Senhor vai ter uma intimidade diferente contigo. Você pode ter até se escondido em alguns lugares, Elias, mas hoje profeticamente eu quero liberar sobre a sua vida que você vai receber um cutuque de Deus. Um cutuquinho de Deus, sabe? Sabe um Deus que te acorda às 3 horas da manhã e te faz perder o sono? Sabe um Deus que te dá fome e sede? Sabe um Deus que manda alguém mandar uma mensagem do nada pra você? Sabe um Deus que manda uma profeta, um vaso de Deus te parar no meio da rua? Você vai receber um cutuque de Deus. É Deus te relembrando, dentro desses desertos, dentro de cavernas, dentro de ambientes difíceis, eu ainda quero intimidade com você, eu ainda quero proximidade com você. Esse deserto que você mesmo se enfiou não vai ser uma barreira entre eu e você. Eu quero ter intimidade. É um Deus que procura ter intimidade com os seus. Que Deus lindo, gente. Que Deus lindo. É um Deus que procura ter intimidade com você. Profetizo, você vai receber um cutucão de Deus essa semana. Às vezes irrita, né? A pessoa fica aqui, fulano.
É a insistência em ter a sua atenção. É a insistência em ter a sua proximidade. Deus vai te dar um cutucão, porque Ele quer de você essa intimidade. Para você entender que no meio das dificuldades não é para você se afastar dele. Só que Elias não entende isso. A Bíblia diz que ele come e bebe, o que ele come e bebe dá garantia para ele de caminhar durante alguns dias. Só que ele não entende ainda o propósito a ponto de chegar no fim da caminhada se escondendo na caverna de novo. Elias, eu volto a repetir para você, no meio das dificuldades, das afrontas, no meio das batalhas, não se afaste de Deus, pelo contrário, se aproxime dele. Dificuldade não pode ser barreira, tem que ser uma ponte que te leva para mais perto de Deus. Essa porta fechada, essa tribulação que você está passando na sua casa, não pode ser uma barreira entre você e Deus. Pelo contrário, tem que ser o combustível para você buscar mais, orar mais, se entregar mais, ter mais intimidade, sentar à mesa com Ele. Você precisa aprender isso, Elias. Senão você sempre vai ter essa rotina de errei, me afasto. Pequei, Nayana, me afasto. Passei por uma situação difícil, me afasto. Tive uma porta fechada, me afasto. Não. Não se coloque em desertos desnecessários, nem se coloque em cavernas desnecessárias. Deixa eu chamando vocês de novo para uma intimidade. Nessa série de lives de relacionamento, a gente ainda vai falar sobre relacionamento entre homem e mulher, sobre a espera em Deus. Nós vamos tratar sobre relacionamentos de amizade. E quiser ainda, se Deus permitir, junto, eu também queria tratar sobre pais e filhos. Mas nada melhor do que começar essa série de relacionamentos, dizendo sobre um relacionamento que deve ser prioridade. Porque é esse que vai ditar todos os outros relacionamentos. Que é o relacionamento com Deus. E o que Deus gerou meu coração nesse dia foi para os Elias fujões. E gente que tem relacionamento com Ele bom até onde se agrada. Mas você sente uma culpa tão grande quando você erra, quando você peca. E eu não estou falando de pecados estrondosos e sabendo que não existe pecadinho e pecadão, mas eu tô falando de gente que se culpa pelo mínimo. Nayana, eu duvidei e não tenho mais cara de falar com Deus. Nayana, eu questionei e não tenho mais cara de falar com Deus. Eu repreendo sobre a sua vida todo julgo de culpa. Eu repreendo sobre a sua vida todo pensamento contrário. Eu repreendo na sua vida toda palavra que o adversário está lançando contra a tua mente, te dizendo que você não é bom o suficiente, que você não é digno o suficiente, porque o céu te chama para a mesa hoje, Jesus te chama para a mesa hoje. Ele quer ter comunhão com você, Ele quer restaurar o teu relacionamento. Ainda tem lugar na mesa. Ainda tem lugar na mesa. Você precisa voltar a ter intimidade com Ele. E eu quero que você saia desse vídeo aqui, dessa live, com mais sede, observando como é que você reage quando os níveis de luta surgem na sua vida. Você corre para o deserto, você corre para a caverna ou você corre para Deus? Você questiona ou você busca mais? Você deixa a culpa falar mais alto, te limitando acesso? Ou você entende que o véu já foi rasgado, você tem auto-liberdade para falar com Ele? O Senhor vai te chamar para mais perto. Ô Elias, tem muita coisa ainda para você viver. Tem muita experiência ainda para você viver. Não se culpe nem se afaste de Deus pelos seus questionamentos, falhas.
Você precisa estar mais próximo dele. E eu quero profetizar. Nayana, você vai profetizar isso? Vou profetizar que um cutucão de Deus vai te alcançar essa semana. Deus vai te chamar para mais perto. E você vai lembrar dessa palavra desse vídeo de hoje. Você vai lembrar, nossa, bem que a Nayana falou que Deus iria me encontrar. Como é que Deus vai fazer isso, Nayana? Não faço a menor ideia, mas Ele faz. Ele faz. Ele envia pessoas, envia anjos. Ele vai através de sonho, através de uma live, através de uma palavra, através de um louvor. Mas Ele vai te achar. Ele vai te chamar para mais perto. E quer um conselho? Não negue essa chamada dele. Se Ele está te convidando para mais perto, vá. Vá mais profundo com Ele. Vá mais profundo. Deus tem tanta coisa pra gente. Deus tem tanta coisa pra gente. E aí, você vai entender que nenhum outro relacionamento da sua vida, seja ele qual for, vai dar certo se esse relacionamento com Deus não estiver certo. Você não vai ter um bom casamento, você não vai ter um bom namoro, você não vai ter uma boa relação com seus líderes, você não vai ter uma boa relação com seus amigos, você não vai ter uma boa relação com seus pais, você não vai ter uma boa relação com seus filhos, você não vai ter uma boa relação com seu cônjuge, você não vai ter uma boa relação com pessoas do seu trabalho, se você não tiver uma boa relação com Deus. Ele precisa ser o ponto-chave de tudo dar certo. Então, Elias, para de se autoconduzir a desertos, para de se autoconduzir a cavernas. É um povo que está falando, Deus sumiu. Não, é você que se conduziu a um deserto, filho. É você que se conduziu a uma caverna. E Deus é tão lindo que Ele vai atrás de tu. Manda anjo, manda profeta. E quando nada disso ainda funciona, porque você é teimoso demais o suficiente para não fazer funcionar, Ele mesmo vai até você, porque Ele sabe que você ainda é ovelha e conhece a voz do seu pastor. Ovelha conhece a voz do pastor. Então, essa semana é semana de você analisar como é que anda seu relacionamento com Deus. Quando os níveis de ameaça chegam, você foge dele ou você se aproxima? Quando os níveis de luta chegam, você se afasta ou você senta à mesa? É isso que Deus colocou no meu coração para passar para você. Como eu disse no começo da live, eu poderia tratar de outras passagens. Mas o que Deus colocou no meu coração, desde cedo, é: como é que anda seu relacionamento comigo quando as coisas não vão dar certo? Quando os níveis de ameaça chegam, quando as portas se fecham, quando você erra, quando você peca, quando as coisas saem do seu controle, como é que você reage com isso? Aonde eu fico na história? Se você foi até hoje como Elias, que se autoconduz a um deserto, se autocoloca dentro de uma caverna, esquecendo de um Deus que fez ele fazer fogo do céu descer, que assinou embaixo quando ele disse que não ia chover, se esquecendo de um Deus que já proveu tanta coisa para ele. Você é esse Elias? Você hoje entendeu que precisa de um cutucão, de um anjo? E dentro do deserto que você mesmo se colocou, tá? Não foi Satanás, não. Você mesmo se colocou. Dentro dessa caverna que você tentou se esconder, se você vai ter um encontro de verdade com Deus. Repito, não deixa as dificuldades te afastarem. Pelo contrário, quando as dificuldades chegarem, se aproxima. Quando os erros chegarem, porque nós somos humanos e falhos, se aproxima. Quando você tropeçar, se aproxima. Não permita que o adversário lance palavras de culpa, te fazendo se distanciar da mesa. Deus te chama para perto. Deus quer restaurar o teu relacionamento comigo. Então eu quero profetizar que durante esse dia
durante essa semana, você vai fazer duas coisas. Eu profetizo que você vai ter uma análise tão profunda sobre você que você vai pedir perdão ao Senhor por todos os afastamentos que você teve dele. Pelos momentos que você deveria ter se aproximado e você se distanciou. Talvez você esteja vivendo esse momento hoje. Então eu profetizo arrependimento. Nossa, Nayana, eu demorei tanto para perceber isso. É algo tão simples, né? Mas eu também profetizo que hoje e durante essa semana, em nome de Jesus, você vai voltar a sentar na mesa e ter comunhão com Ele. Você vai voltar a orar. Você vai voltar a ler Bíblia. Você vai voltar a buscar. Você vai voltar a ouvir e cantar louvores. Você vai voltar a se render aos pés. Você vai voltar a ir para a igreja. Você vai voltar a ter conversas que edificam. Você vai voltar a ver vídeos que te edificam. Você vai voltar a ter sede e fome de ti. Vai voltar a ter necessidade de estar perto de Deus. E se caso isso não acontecer, por resistência sua, eu também profetizo, aleluia, que Deus vai te dar um cutucão, sabe? Aleluia. Deus vai te dar um cutucão. Porque tem hora que a gente precisa, de uma sacudida de Deus pra gente acordar. Então, queridos, receba essa palavra. Que você coloque Deus como prioridade. Não se afasta dele, não. Se aproxima. Você precisa se aproximar dele. Como é que está seu relacionamento com Deus? Pensa, reflita. E se não está muito bem, senta à mesa. Ainda tem lugar para você. E Ele te chama hoje para mais perto. Receba essa palavra em nome de Jesus e não somente guarde, mas pratique para que haja frutos e resultados. Em nome de Jesus. Olá, eleitos, a paz do Senhor Jesus, muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Aproveita e assista também esses outros 2 vídeos. Creio que vai edificar muito a sua vida. E não se esqueça, de se inscrever no canal, curtir, comentar. Eu conto com você.